Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, do dia 16 de outubro, nós vamos trabalhar situações e problemas que envolvem grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Esse conteúdo aqui não vamos ter exercícios, vocês vão só copiar para mim no caderno e deixar registrado conforme estão aqui os exemplos, ok? Para começar então, vamos falar, né? A gente já viu que quando a gente fala em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, a gente está falando de algum número. Aqui a gente está usando o termo grandezas. O que são grandezas? É tudo que pode receber valor, tudo que pode ser medido, tudo que pode ser contado, tá? Então são números também, tá bom? Grandezas são números, tudo que pode receber valor numérico. Diretamente proporcional é quando estão no mesmo sentido, na mesma direção. Inversamente proporcional é quando um aumenta e o outro diminui, quando uma sequência numérica, um conjunto numérico aumenta e o outro conjunto diminui em relação a esse, criando aquela proporção entre os valores correspondentes, né? Criando uma constante entre eles. Então vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais, ou seja, algo que pode ser medido diretamente proporcionais, relacionando duas grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Numa loja, vamos ver os exemplos aqui então. Numa loja, 4 metros de tecido custam R$ 20 e 8 metros custam 40, perdão. Então vamos ver. Que grandeza que a gente está usando aqui? Que valores que nós estamos usando? Nós estamos usando 4 metros de tecido e R$ 20. A gente está usando o quê? Uma medida, né? Uma medida em metro e um valor monetário, o preço de alguma coisa, né? Ó, medidas em metros e preço de alguma coisa. Então a gente coloca aqui, ó. Nós não precisa ser os mesmos termos, tá? Se tiver algum exercício para vocês colocarem as grandezas aqui, às vezes vocês colocam metros direto, não tem problema. Aqui vocês podem pôr só o RS, R cifrão, não tem problema, a gente sabe que é o preço, tá bom? Aqui o preço está em reais e a medida está em metros. O que eu fiz aqui então? A gente monta uma tabelinha. Toda vez que a gente tiver uma situação, um problema, onde envolve grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, nós vamos montar uma tabelinha colocando as duas grandezas. Quais são as duas grandezas? Preços, né? Eu coloquei o preço primeiro aqui, não tem problema, poderia ser metro. E medidas, que a medida são os metros. E aí eu coloquei em cima os preços que a gente tem. Quais preços a gente tem? 20 e 40 na frente do preço. Quais são as medidas? 4 e 8. Só tomem cuidado para não inverter os números aqui, tá? 4 metros, que custa 20. Então é 4 que vem embaixo de 20. 8 metros custa 40. Então, 8 metros custa R$ 40, então embaixo do 40, ok? E a gente tem então a tabelinha, ó, preços em cima, medida embaixo. Repara uma coisa, vamos ver então. Será que é diretamente proporcional? O preço. Quanto mais aumenta o preço, ó, 20, 40, o que acontece com a minha medida? R$ 20 eu compro 4 metros. Com R$ 40 eu compro 8. Concordam que quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo comprar? Maior o metro que eu consigo comprar, maior a quantidade de tecido que eu consigo comprar? Então, quanto mais metros, mais aumenta-se o preço do tecido. Ou quanto mais dinheiro eu tiver, mais metros de tecido eu consigo levar. Então, eles são diretamente proporcional. E o que a gente faz na diretamente proporcional? Na direta, a gente pega o de cima e divide pelo de baixo. 20 dividido por 4, eu montei aqui, ó. 20 está para 4, 40 está para 8. 40 está para 8. 20 dividido por 4 dá 5, 40 dividido por 8 também dá 5. Repara que esse 5 é o nosso fator de proporcionalidade que a gente viu na aula anterior, o fator da proporcionalidade. Sempre o fator de proporcionalidade, gente, ele sempre está relacionado a uma unidade. Por exemplo, qual que é o meu fator? Minha unidade não deu 5 aqui? O que significa esse fator de proporcionalidade? Significa que esse 5 é o valor que eu vou pagar em 1 metro. Tá? Então, R$ 5 eu pago em 1 metro. R$ 10 em 2 metros. R$ 15, 3 metros. Sempre vou... R$ 20, 4 metros. Então, o fator de proporcionalidade, ele sempre está relacionado a uma unidade, tá? No caso aqui, 1 metro custam R$ 5, tá bom? 1 metro custa R$ 5 desse tecido, ok? Vamos ver um próximo exemplo. Exemplo 2.
Um automóvel percorre 80 km em 1 hora e 160 km em 2 horas. Então vamos lá. Um automóvel percorre 80 km. 80 km é o quê? É uma distância que ele está percorrendo, tá? Espaço percorrido. Quem quiser pôr distância percorrida, ótimo, em quilômetros. E qual é o outro valor que tem? Em 1 hora e 160 km em 2 horas. Quais são as grandezas que estão trabalhando? São duas. É uma distância em relação a um tempo. Ou seja, nós temos o espaço percorrido. Ele andou 80 km em quanto tempo? Então eu coloquei aqui no espaço percorrido os quilômetros, né, que ele percorreu. 80 e 160. E no tempo, aqui embaixo, eu vou colocar o quê? 80 km, andou em quanto tempo? 1 hora. 160 km, ele andou em quanto tempo? Em 2 horas, tá? Então essas duas grandezas também são diretamente proporcionais. Por quê? Se ele andar 80 km, daqui até, sei lá, vamos supor, daqui até Araçariguama, sei lá, enfim, uma cidade, não sei se dá 80 km. Ele usou 1 hora. Se ele andar mais 80 quilômetros e mais para frente, ele não vai precisar de mais tempo. Então, quanto mais quilômetros se anda, mais tempo precisa, tá? Então, espaço percorrido. Quanto mais longe eu vou, mais horas eu preciso. Ó, 80 quilômetros eu faço em 1 hora. Se eu tiver que andar 160 quilômetros, eu preciso dobrar essa hora, ok? Então, quanto mais quilômetros percorrido, mais hora o automóvel demora, tá? Então, se elas estão juntas, né? Quanto mais uma, mais a outra, elas são diretas. E na direta a gente divide. 80 dividido por 1, 8 sobre 1. 160 dividido por 2, ou 160 está para 2, 160 sobre 2. 80 dividido por 1, 80. 160 dividido por 2, 80 também. 80 é o nosso fator de proporcionalidade. O que significa isso? Que para 1 quilômetro eu vou gastar 80. E assim, para 2 km é o dobro de 80. Para 3 km é o triplo de 80. Para 4 km, para 4 horas, perdão. Para 1 hora, 80 km. Para 2 horas, eu consigo 160. Para 3 horas, 240. Em 4 horas, eu consigo fazer 320. E assim por diante, tá bom? Então, o fator de proporcionalidade sempre estará relacionado a uma unidade. Nesse caso, 1 hora, 80 km. Ok? Vamos para outro exemplo. Agora a gente vai falar das grandezas inversa. Inversa vocês já viram, que é quando uma aumenta, a outra diminui. Será que existe alguma coisa que uma aumente e a outra diminui? Parece que, na proporção, parece que tudo que em problemas, numa tabelinha só com números, dá para aumentar e diminuir. Mas em algum problema, será que a gente consegue imaginar uma situação? Vamos pensar aí, ó. O prêmio da Mega Sena é R$ 1 milhão. Se uma pessoa ganhar sozinha, ela ganha 1 milhão. Se duas pessoas ganharem, elas têm que dividir. Cada uma vai ganhar meio milhão. Ou seja, quanto mais ganhadores, menor vai ser o prêmio. Deu para perceber? Então, o quê? Quanto maior uma grandeza, menor é a outra. Quanto maior for a quantidade de ganhadores da Mega Sena, menor é o prêmio que essas pessoas ganharão. Então vamos lá ver se outras situações. Aqui, exemplo 1. 6 pedreiros constroem um muro em 10 dias. E 12 pedreiros, nas mesmas condições, constroem o muro em 5 dias. Então, nós temos aqui, ó, 6 pedreiros constroem um muro em 10 dias e 12 pedreiros em 5. Primeiro vamos por as grandezas, né? Quais são as grandezas que a gente tem? Quantidade de trabalhador, aqui poderia pôr quantidade de trabalhadores, né? São 6 trabalhadores, depois 12 trabalhadores. E a quantidade de dias que eles levam para construir o muro. 10 dias e 5 dias. Ou seja, a gente tem pedreiros e dias como grandezas. E a gente coloca os valores na frente. Ó. Pedreiro tem 6 e 12, coloquei. E os dias? Em 6 dias, em 6 pedreiros levam 10 dias, então o 10 é embaixo do 6. 12 pedreiros levam 5 dias, o 5 é embaixo do 12. Certo? Montamos a tabelinha. O que a gente consegue reparar? Se eu tenho 6 pessoas trabalhando, vai demorar 10 dias. Se eu contratar mais gente para ajudar, demora menos, acaba em menos dias. Né? Então, são grandezas inversamente proporcionais.
Quanto mais pedreiro, menos dias leva para a construção desse muro. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou dividir a de cima pelo de baixo? Não. Na inversamente, a gente faz a multiplicação desses valores. Então, a gente pega 6 vezes 10, 60. 12 vezes 5, 60 também. Para que a gente faz essa multiplicação? Para achar o nosso fator de proporcionalidade. Então, quando é inversa, uma aumenta e a outra diminui. E a gente multiplica a de cima pela de baixo, na sua correspondência. O 6 com 10 e o 12 com 5. Não pode pôr o 6 com 5 e o 12 com 10, não dá certo. Ok? Fator de proporcionalidade, então, 6 vezes 10, 60, 12 vezes 5, 60. O fator de proporcionalidade sempre será relacionado a uma unidade. Nesse caso, um pedreiro vai levar quantos dias? Um pedreiro leva 60 dias. 2 pedreiros, 30. 3 pedreiros, 20. 6 pedreiros, 10 dias. 12 pedreiros, 5 dias. E assim por diante. Ok? Um pedreiro, então, vai levar 60 dias, se fosse um pedreiro sozinho. Exemplo 2. 2 torneiras enchem uma caixa d'água em 6 horas. 4 torneiras enchem a mesma caixa d'água em 3 horas. Ou seja, quais são as grandezas que a gente tem? Torneiras, quantidade, né, de torneiras. Primeiro eu tenho 2, depois eu tenho 4. Eu coloquei na tabelinha 2 e 4. E no tempo, na minha tabelinha, eu vou colocar as horas. 2 torneiras, 6 horas. Então, embaixo do 2 eu coloco 6. 4 torneiras, 3 horas. Embaixo do 4 eu coloco 3. Reparem que se a quantidade de torneiras aumenta, 2, 4, o tempo diminui, 6 e 3. Vamos pensar então. 2 torneiras abertas vão demorar 6 horas. Se eu abrir mais 2 torneiras, ficar com 4 torneiras abertas, enche mais rápido, enche em 3 horas. Então, quanto mais torneiras abertas, menos tempo eu levo para encher a caixa d'água. Então, tá aqui, ó, quanto mais torneiras, menos horas se demora para encher a caixa d'água. Então, elas são inversamente, porque as torneiras vão aumentando e o tempo vai diminuindo. Quando elas são inversamente proporcionais, a gente multiplica as duas grandezas aqui, os valores das duas grandezas que são correspondentes. Então, 2 vezes 6, marquei aqui 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 4 vezes 3 também é 12. Então, 12 é o nosso fator de proporcionalidade. O fator de proporcionalidade sempre será relacionado a uma unidade. Nesse caso, 12 horas, uma torneira leva 12 horas para encher a nossa caixa d'água. Ok? Essa aula, por enquanto, são só essas orientações. Vou colocar o link aqui para vocês, tá bom? Por enquanto é isso, então. Até uma próxima. Tchau, tchau.